For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 6 do Mulher Podcast. Hoje vamos falar sobre o tema um bocadinho mais teórico, digamos assim, mas prometemos que vai ser igualmente didático e divertido como os outros episódios. E vamos falar sobre o movimento LGBT e o movimento feminista e o que é que eles têm em comum ou não. E queremos conseguir também desmistificar aqui um bocadinho ou tentar perceber porque é que o movimento LGBT se une com o movimento feminista, porque toda a gente de facto sabe que são dois movimentos que estão intimamente ligados, mas nem toda a gente percebe a razão da ligação destes dois movimentos, e é isso que vamos tentar aqui explorar no episódio de hoje, não é isso? É sim, senhor. Vou pegar um bocadinho pelo início da história da homossexualidade e toda essa evolução que tem vindo a acontecer nos últimos anos, porque era o que nós comentávamos aqui ainda off-record. Às vezes nós olhamos à nossa volta e pensamos que como é que é possível ainda haver tanto preconceito em relação à comunidade LGBT e como é que é possível haver ainda tanto ódio à volta dos homossexuais e tudo isso, mas a história é muito recente, ou seja, nós temos aqui uma série de coisas que foram alteradas e mudanças de paradigma que entretanto aconteceram, mas só para vocês terem noção, só em 1980 é que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Portanto, isto foi há mesmo muito pouco tempo que aconteceu uma coisa desta magnitude, como podem perceber. Portanto, como é óbvio que ainda estamos a tentar limpar tudo aquilo que foi construído à volta disto e da comunidade LGBT e é normal, quer dizer, não é normal, não deveria ser normal, mas como é uma história também tão recente, acaba por continuar a haver todo este preconceito e discriminação em relação a estas pessoas que são iguais a todos nós, mas que sempre foram muito, muito mal vistos no meio da história toda. Eu queria aproveitar só para pegar aqui no assunto, porque depois pode não calhar em conversa, e é um assunto que se passou agora durante esta semana em que gravámos este episódio, que é a questão da doação de sangue. Sim. Pronto. Sim. Relativamente àquilo que estás a dizer, ou seja, ainda há muitas situações em que a comunidade LGBT, a comunidade gay, é completamente posta de parte. E são questões que não são vistas como prioritárias para serem resolvidas porque não afeta a maioria da população, ou pelo menos a população que interessa, digamos assim, sem querer estar aqui a falar muito de política. Mas a verdade é que vimos nesta semana em que estamos a gravar este episódio, assistimos ao facto de haver pedidos de doação de sangue para os hospitais, porque estavam com estoques muito baixos, e foi viral a partilha de umas stories de um rapaz que por acaso é gay, e precisamente por ser gay e por ter parceiros sexuais e não parceiras sexuais, foi-lhe recusado que pudesse ser dador de sangue. E portanto, como podem ver, estamos em 2021, e continua no meio de uma pandemia em que precisamos de sangue e que os Exato. são baixíssimos, e mesmo assim continuamos a não querer aceitar sangue de homossexuais. E é engraçado que eu depois estive a ler um bocadinho sobre isto, e o próprio rapaz explica nas stories em que lhe disseram que ele podia dar sangue se tivesse há um ano em abstinência. Exatamente. Portanto, eu para fazer um bem maior tenho de estar abstinente, castrado durante um ano. Quando aos heterossexuais não é pedida a mesma coisa. Portanto... Porque o foco, só para dizer que o foco devia ser nas práticas sexuais irresponsáveis ou seguras, e não na sexualidade de uma pessoa. Isso não tem nada a ver. Porquê que não fazem... Eu não sou médica, mas porquê que
uma solução seria, por exemplo, que qualquer pessoa que queira doar sangue, o sangue é testado, independentemente da sua orientação sexual. O sangue está bom, é usado. O sangue não está bom, não é usado. Sim, mas isto vem precisamente de um estereótipo que ainda existe, ou que existia na criação destas regras, desta lei, e que não foi desmistificado desde então. Ou seja, isto vem de um estereótipo de que se és gay, tens bué de sexo com bué de parceiros sexuais e tens comportamentos de risco e sexo desprotegido, e que por isso mesmo não podes ser um dador de sangue. Em que mundo é que nós vivemos em que isto ainda, essa mentalidade ainda existe? Ou seja, porque vem daí, não é? Não és uma pessoa considerada segura, digamos assim, e o estereótipo vem daí. Por isso é que eles pedem a abstinência de 1 ano, para garantir que não houve sexo maluco desprotegido em orgias loucas todas as noites, não é? Porque a gente sabe que, pronto, que os gays são assim. Isto vem tudo da crise do HIV. Lembro-me que houve um episódio do E Se Fosse Consigo, que foi sobre a SIDA, precisamente, e eles depois no fim do episódio davam alguns dados e parece que em Portugal a comunidade que mais tem SIDA em Portugal neste momento nem sequer é a comunidade gay, é a comunidade heterossexual, homens heterossexuais. Pois. Mas eles continuam a poder dar sangue e os homossexuais não. Enfim, não, e tem quase de fazer um rastreio do que é que fizeram ou não nos últimos meses e nos últimos anos, quase tipo inquérito de crime, não é? Mas pronto, isto fazendo um à parte, mas no seguimento daquilo que estavas a explicar, Mónica, na evolução. Claro. Não, e eu agora também, aparecendo também esta história do HIV, também queria comentar, que eu estive a pesquisar, e na altura, quando apareceu, quando foi confirmado o primeiro caso de SIDA, pronto, foi quase uma epidemia que se espalhou ali pela comunidade LGBT, é verdade, e que trouxe uma série também de consequências pejorativas à comunidade, porque a comunidade já era vista como levianos e como não muito seguros, e todo este preconceito que também falámos aqui em relação ao sexo, e acabou por se espalhar rapidamente nos homossexuais. Mas ao mesmo tempo que teve este lado negativo, e que era chamada a peste gay em montes de sítios, também foi a primeira vez em que os governos de vários países foram obrigados a propor políticas públicas que garantissem mais dignidade para estas pessoas que até essa altura quase que nem eram considerados cidadãos. E portanto teve aqui também este lado positivo, que no meio desta doença que matou tanta gente, ao mesmo tempo foi o primeiro momento em que se começou a pensar também em arranjar soluções para que estas pessoas pudessem ter acesso a saúde pública, a cuidados básicos e a formas de proteção muito mais seguras e viáveis do que era na altura. E então acabou por ser também um ponto de mudança aqui para a homossexualidade na altura. E pronto, e para além deste turning point, não é? E voltando um bocadinho ao início da conversa ainda, quando eu referi que a história ainda é muito recente, podemos também perceber isso exatamente pelas datas em que foram reconhecidas as uniões civis entre homossexuais. Por exemplo, a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a reconhecer isto, e foi em 1989. Em Portugal, só em 2010. Portanto, isto foi tudo muito recente. E então, como é óbvio que acaba por também deixar as suas marcas ainda muito, muito presentes na nossa história e na nossa atualidade. O que é um bocado estranho também, porque, por exemplo, os primeiros registros históricos da homossexualidade datam de 1200 a.C. Portanto, houve uma altura no tempo em que a homossexualidade era normal e aceite, e não digo celebrada, mas quase, e de repente com cristianismo, bitch. Com o cristianismo, exato, e com a Inquisição e com os códigos penais de Portugal, que Portugal foi um dos primeiros países a espalhar leis anti-homossexuais, isto tudo acabou por dar uma grande reviravolta e tornar tudo muito mais difícil
para toda a gente. Claro, nós até chegámos a mencionar isto num episódio anterior, que é, e acho que até foste tu que falaste nisso, Mónica, no facto de, por exemplo, na altura da Grécia Antiga e na altura do Império Romano, a questão da sexualidade era completamente muito mais aberta, era completamente diferente do que foi visto depois da criação do cristianismo, não é? E isso veio de facto mudar muita coisa, quer sejamos religiosos ou não. Historicamente isso de facto vai alterar muita coisa da perspectiva da sexualidade e portanto as mulheres, e isso é logo um dos pontos que une as mulheres e a comunidade LGBT, que é o facto de quando começámos a ver esta mudança no chip de como é que era vista a sexualidade em sociedade, a única pessoa que ficou a ganhar foi o homem. É a única pessoa que pode falar da sexualidade abertamente, que pode... E o homem é heterossexual. Sim, o homem é heterossexual, exatamente. É o homem heterossexual, que é a única pessoa que pode falar da sua sexualidade abertamente, pode fazer sexo com quem quiser e como quiser e às vezes que quiser. E de repente a mulher, e já para não falar obviamente da comunidade LGBT, foram postas de lado e como serem indivíduos que não podem celebrar a sua sexualidade quase como se fosse uma coisa de pecado, não é? É isto, não é? Como se fosse pecado, era de facto considerado pecado estes indivíduos celebrarem a sua sexualidade e daí haver uma grande perseguição depois a estas pessoas. E portanto isto já vem de há muitos anos atrás, não é? Se nós formos a pensar de facto, já vem de há tanto tempo atrás. E é engraçado que nós temos vindo a percebermos que aqui o problema fulcral na história da humanidade foi o cristianismo. O problema de toda a gente. E os homens. Homens hetero. Nós gostamos dos homens gay, não gostamos dos homens hetero. Tudo para a rua, tudo para a rua. Eu gostava que as feministas e a comunidade LGBT formassem tipo um super exército. Os Power Rangers das feministas da comunidade LGBT e corressem com os homens aqui para fora. Exato. Não, mas não pode ser assim, porque também há homens muito bons aqui no meio. Estava a brincar. Wink, wink. Estava a brincar, wink, wink. Mas pronto, mas no seguimento disto, isto veio depois a evoluir obviamente para os dias de hoje e infelizmente tanto a comunidade LGBT como o movimento feminista continuam a ter razões para lutar e para se reivindicar. Não, e o que eu ia dizer é que continuam a ter as mesmas lutas ou seja, continuam-se a lutar pelas mesmas coisas que se lutava no início disto tudo. Exatamente. E de toda esta luta que é impressionante, e que também vem muito desta questão do género e dos papéis de género, do que é suposto uma mulher ser e qual é o papel do homem, e que não pode haver esta mistura e esta fluidez que tantas feministas desejam e procuram, como a comunidade LGBT, de não termos de ser só uma coisa, de não termos de encaixar nas tais caixas que foram impostas pela sociedade a certa altura. Sim, eu sinto que aqui neste ponto dos papéis de género foi a comunidade LGBT que ajudou o movimento feminista a perceber que o género é fluido, não é? E que ajudou muitas teóricas feministas a pesquisarem e a pensarem sobre a questão do papel de género. Eu li que foi o oposto. Foi? Não é? Corrige-me. Não, porque no início acabou por ser era o oposto, mas depois foi uma questão que foi cada vez se unindo mais. Se calhar o que eu li foi que isto começa tudo mais a sério nos anos 60, quando vem a segunda onda do feminismo, que ao contrário da primeira onda de feminismo, que lutou por questões mais prioritárias na altura, que era a questão da propriedade e do voto. Exato. Depois veio uma segunda onda de feminismo nos anos 60,
que começa a preocupar-se com outras questões mais sociais, Exato. como a da sexualidade, o lugar da mulher na sociedade, direitos reprodutivos, violência contra as mulheres, assim, essas questões. E depois, como as feministas eram super badass, começam a desenvolver a teoria feminista e há mesmo mulheres super intelectuais a escrever sobre isto. Nós depois podemos deixar nas nossas sugestões semanais até uns livros destas feministas mega intelectuais que vão começar a escrever uma teoria sobre o feminismo e depois a queer, a feminist theory e depois a queer theory que nasce umas décadas mais tarde, no fim da década de 80 e inícios de 90, vai inspirar-se nas principais feministas, mulheres feministas, e beber ali muito do movimento de feminismo que, pelo que eu percebi, é quem começa a questionar a sério as questões da sexualidade, questões de género, que o género é uma construção social. Acho que isto é tipo um dos conceitos fundamentais que o feminismo na altura. Sim. Género não é uma coisa natural, que nasce contigo e tu nasces com aquele género automaticamente e morres e pronto. Tu não nasces mulher ou nasces homem. Exato, pegando nisso e precisamente nisso que tu estás a dizer, Agnes, eu acho que se calhar seria importante, nós eventualmente vamos fazer também esta definição, depois nas definições que vamos partilhar sobre este episódio, mas se calhar seria importante também fazermos aqui um bocadinho uma mini definição do que são papéis de género, não é? Para as pessoas também, para quem não sabe tão bem, tentar perceber melhor daquilo que nós estamos a falar. Portanto, aqui a questão dos papéis de género o género é diferente do sexo. O sexo é o teu órgão sexual que o teu corpo tem e que tu podes identificar como sendo aquele a que te identificas ou não. O género é exatamente isso que tu estás a dizer. O género na segunda vaga feminista começou-se a perceber que era uma construção social e é uma junção, digamos assim, de todos os nossos comportamentos em sociedade. Portanto, a maneira como nós vemos ou como a sociedade vê, a sociedade patriarcal vê, que deve ser o comportamento de um homem e o comportamento de uma mulher, na forma como fala, na forma como veste, na forma como age, nos seus parceiros sexuais, na sua forma de existir, no fundo. E precisamente então essa segunda vaga feminista veio começar a querer desconstruir o que era o papel de género do homem e da mulher na altura, porque de facto não era uma coisa que era falada até então, e pronto, e veio começar a desconstruir isso. E eu sinto que, embora na teoria faça sentido aquilo que eu também conheço a teoria exatamente da mesma forma que tu disseste, Agnes, mas eu acho que na prática eu sinto que foi um movimento que foi acontecendo ao mesmo tempo, porque imagina, na prática as pessoas queer não apareceram só quando apareceu a teoria queer. Não é? Yeah. Eu sei e nós sabemos de que até então, até começar a haver uma maior abertura para a comunidade LGBT se sentir mais segura em mostrar quem é, que foi muito, muito tarde, mas as pessoas existiam na mesma, não é? Essas pessoas sempre existiram. Não, e voltando só um bocadinho atrás, em relação àquilo que a Agnes estava a dizer, de ter sido uma luta separada, entre aspas, e depois é que se vem vindo a juntar, do que eu pesquisei, pronto, o estigma das feministas é sempre as tais lésbicas zangadas que odeiam os homens. E então, o que aconteceu na altura é que os homens só aceitavam esta ideia do feminismo, exatamente ligado a este tipo de mulheres, porque só assim é que aguentavam esta crítica ao patriarcado. E o ponto de ruptura aqui com os feministas e a comunidade também LGBT que estava na luta do feminismo foi exatamente um ponto de ruptura. Porquê? Porque como as lutas acabavam por ter algumas diferenças, ou seja, a comunidade LGBT focava-se também, se calhar, mais nesta questão dos papéis de género, na parte também sexual e de liberdade sexual, e não só ou seja, no prazer também das mulheres
e tudo isso, e as feministas na altura não queriam tanto... Então, não queriam tanto lutar contra estas coisas todas. Era mais aquilo que nós tínhamos falado, da cena do voto, do direito a ter uma casa, do direito a controlarem o seu corpo e poderem fazer um aborto se assim o entendessem. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que a comunidade LGBT começou a perceber que tinha de lutar contra certas coisas que só a comunidade é que percebia, e então afastou-se do feminismo e criou outros grupos, e então aí depois surge outra história desta teoria toda que a Agnes também estava a falar, e isto aconteceu também exatamente com os transexuais, porque na altura, eu estava a ler, surgiu um conceito que se chama sexual healing, sexual politics, que descrevia a sexualidade como o cerne da opressão das mulheres. Ou seja, quando apareceu esta questão do transgénero, isto não encaixava em nada do que era suposto. E como nós queríamos, as feministas queriam o fim da dominância masculina, e como as pessoas transexuais não podiam ser classificadas claramente como homens ou mulheres, gerou aqui uma série de uma controvérsia gigantesca à volta deste tema. Exatamente. E daí, dentro do movimento feminista, as pessoas que mais geravam controvérsia da comunidade LGBT eram precisamente as mulheres transexuais, porque precisamente pela questão de não se encaixar nem no homem nem na mulher, e ser um homem a querer ser uma mulher, e portanto esses temas não eram discutidos até então, e isso causava muita controvérsia e muita discussão, não é? Ainda hoje em dia, infelizmente. Mas isto começa a nascer porque o feminismo, como movimento político, os movimentos políticos têm de assentar os seus princípios numa teoria, tal como o marxismo, tal como... Claro. Blá, 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 blá. Claro. E aconteceu a mesma coisa com o feminismo. Isto é uma altura em que anda-se a teorizar e a escrever sobre o feminismo, e então há várias pessoas diferentes a começar a falar sobre isto, e também há opiniões divergentes, porque o feminismo é política, não é? E claro. Política, não há só um tipo de esquerda ou um tipo de direita, nem sequer há só um tipo de comunismo ou um tipo de liberalismo ou um tipo de... e com o feminismo foi a mesma coisa. Eu li uma frase super interessante que caracteriza bem o movimento, e que é: não podemos falar de um feminismo, há feminismos. E nos anos 60 começou a nascer uma facção do feminismo, que eram feministas mais empenhadas, mais extremistas. Eu não quero dizer extremistas porque elas em certos pontos foram importantes, mas noutros pontos arrasaram completamente o movimento em várias questões, que são as Red Femmes, as feministas radicais, que eram muito fundamentalistas em relação a isto do patriarcado e não sei o quê. E nomeadamente em relação às questões da orientação sexual e da identidade de género, começam a excluir-se um bocadinho do movimento LGBT, porque consideram que isto não são só as feministas radicais, mas também que as suas necessidades não estão a ser consideradas dentro do movimento LGBT. Então cria-se vários movimentos de feministas lésbicas, por exemplo, e muitas delas eram lésbicas por escolha política, que é uma cena que é estranhíssima. Que é: eu não sou lésbica por orientação sexual. Aliás, muitas delas consideravam-se lésbicas assexuais. Eu sou lésbica politicamente, mas no quarto sou assexual. Mas elas queriam tanto investir apenas em relações com outras mulheres e só com outras mulheres, e atividades e diálogo com outras mulheres, e excluir completamente os homens do cenário, que muitas delas são lésbicas por opção. E depois isto começa a entrar em conflito com a comunidade LGBT, porque depois Exato. Todas as lutas da comunidade LGBT sobre a sexualidade ser uma coisa que tu não podes escolher, que tu não tens controle, que é natural, que Exato. elas vêm destruir tudo isso com estas narrativas. E depois também, dentro deste grupo das feministas radicais, nasce um tipo de feministas radicais que são as TERFs, que é um termo
que já só é do século XX, mas que são as Trans Exclusionary Radical Feminists, ou seja, as feministas que excluem as pessoas trans da narrativa, que são feministas que não sei porquê odeiam pessoas trans, não sei porquê elas acham que mulheres trans nunca vão ser verdadeiramente mulheres. Vem precisamente ligar àquilo que nós estávamos a falar há bocadinho. São um grupo muito, muito específico de feministas radicais. Infelizmente, acho que não têm sequer relevância. Não, de todo. E atenção, fazer aqui o disclaimer de que, embora estejamos a falar sobre isto, não significa necessariamente que concordemos com estes ideais, por amor de Deus. Sim, eu ia não só fazer esse disclaimer, mas também dizer que o feminismo que nós defendemos e acreditamos não tem nada a ver, não tem a ver com isto, entre aspas, mas que é um feminismo, como nós já tínhamos falado, acho eu, interseccional. Yeah. Exatamente. Que já podemos falar um bocadinho sobre isso a seguir, mas que é importante referir, ou seja, Exato. que aceita aqui uma série de... aceita tudo aquilo que nós estamos a falar e que não só aceita, mas como reconhece que as lutas de uma mulher feminista, branca, heterossexual, vão ser completamente diferentes de uma mulher negra, lésbica, que vive numa situação de pobreza. Portanto, tudo isto são camadas que vão sendo adicionadas e que vão ter um impacto gigantesco na vida da pessoa em si, nos problemas que enfrenta e nos preconceitos e tudo isso. Portanto, tudo é válido e tudo é relevante para esta conversa. Exatamente, e pegando precisamente nisso, e até aqui como forma, se calhar, de resumir aqui um bocadinho aquilo que falámos até agora, eu sinto que, ou pelo menos para mim, eu não quero estar a falar aqui de uma perspectiva generalista, porque acho que não estou num ponto em que posso fazer isso, não posso falar por toda a gente, posso falar pelo que é a minha experiência e também pela vossa, porque sei quais é que são os vossos pontos de vista, mas aqui a verdade para mim é que o único feminismo que me faz sentido é de facto este feminismo interseccional. É um feminismo em que temos consciência daquilo que somos enquanto mulheres ou enquanto indivíduos, que é um feminismo que inclui muito mais para além da mulher cis heterossexual de classe média. E admitimos que o feminismo começou de facto, se calhar, nessa mulher cis, branca, que já vinha numa posição de poder, mas que ainda assim queria ter os direitos iguais aos do homem na altura. Exatamente, e na altura fez sentido que a luta começasse por aí, de facto, mas neste momento o que faz sentido é que a luta se espalhe, digamos assim, por todas as pessoas que se identificam como estando numa posição de inferioridade ou de injustiça, de minoria, exatamente. Pois é, exato, minoria, não queria usar a palavra inferioridade, não me estava a soar nada bem. Estás trocada, amiga. Numa posição de minoria em relação à sociedade em que vivemos. E, infelizmente, a comunidade queer, a comunidade LGBT, está nessa posição e nós estamos ao mesmo nível e não faz sentido que isto seja uma luta separada. Não percebo e defendo que, de facto, deve haver uma teoria queer e deve haver, de facto, uma importância dada especificamente à causa LGBT, porque são temas que nem sempre são mencionados na causa feminista. Portanto, deve haver, de facto, associações e ativistas que se foquem especificamente nesta causa, mas o feminismo deve incluir sempre também a causa LGBT, portanto, não a causa LGBT. A causa. O feminismo deve sempre incluir a causa LGBT. Ia só dizer há bocado que, por exemplo, em relação às mulheres trans, aquilo que as feministas radicais se esqueceram é que as mulheres trans também passam pela experiência de ser mulher, sabem o que é ter essa condição e tudo o que vem com isso, mas além disso sabem também a experiência de ser trans neste mundo. E por isso não só têm de ser aceites e abraçadas no movimento feminista, porque as mulheres
trans são mulheres, ponto final, Ponto, final, exato. parágrafo, Exato. como têm problemas ainda mais complicados que muitas vezes põem em risco a sua vida e têm de ser protegidas, porque, como sabem, há aqui uma semana e meia, 2, houve uma mulher trans que foi assassinada cá em Portugal. Nunca mais ouvi falar disso, também não ouvi falar muito disso, infelizmente. As pessoas trans ainda não têm muita visibilidade neste país. Sim, e voltar a referir também que ainda na conversa do que é o nosso, ou no que é o feminismo que nós acreditamos e que defendemos, que é uma parte também importante, aliás, não menos importante, que é o feminismo também pode e deve incluir os homens nestas conversas, ou seja, claro que aqui estamos a falar sempre de um ponto de vista mais feminino dentro do feminismo, não é? Como já explicámos do que é o feminismo e que engloba aqui uma série de coisas e que é simplesmente esta luta política e social pelos direitos iguais. Mas também pode e deve incluir o homem exatamente porque podem ser aliados desta causa, devem ser aliados e devem também lutar para que consigamos encontrar este ponto de equilíbrio na sociedade toda em que se calhar pode ser um bocado utópico, mas em que todas as pessoas se sentem bem e livres na sua pele e não há julgamentos e podemos todos ser felizes à nossa maneira, que no fundo é isso que está a faltar. Há sempre este julgamento, esta discriminação que continua a existir, quer uma pessoa seja mulher, seja homem, que ser mais gordo ou mais magro, isto acaba por tudo influenciar sempre nesta conversa. E então, pronto, é isso que... Malta, e pronto, eu sinto que já finalizámos um episódio a dizer o género é uma construção, mas eu vou dizer às vezes, o género é uma construção, malta. É tudo uma mentira. É tudo uma mentira, vocês façam o que vocês quiserem, Não há género, já não dizia há. a Besta Fada. Não há género, vocês... Não, mas anti-género, já dizia Mas a é Besta que Fada. continua a haver muito esta associação do género ao sexo e esta causa, esta luta científica que tipo, esta cena científica e dos órgãos sexuais e tudo isso não tem a ver com o género é uma construção, é a questão de as meninas usam cor-de-rosa quando nascem. Ponham um bebê numa ilha e deixem-no nascer, crescer e depois perguntem-lhe o que é que ele é. Se ele é um homem, não é? Macaco. Dizer, o que é isso? Ele nem sabe falar, se for deixado. Calhar, se ele for deixado numa ilha sozinho, se calhar nem sabe falar quando fores lá ter com ele, mas pronto. Eu gostei do eu sou uma fada. Vamos ser todos só Também fadas. adorei. Vamos Sim. ser só fadas e alienígenas e sermos o que quisermos. Yeah. E pronto, e vamos encerrar este episódio assim desta forma, que acho que é uma boa forma. Acho que foi um bom episódio. Acho que sim. Pronto, obrigada pessoal por terem ouvido este episódio e fiquem atentos ao próximo episódio. E eu disse episódio muitas vezes agora. Episódio. Episódio. Beijinhos. Beijinhos. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.